Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens na epístola de Pedro. Nós queremos saudar aqueles que nos acompanham pela internet, também as nossas séries de sermões, aqui nesse domingo, onde nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus, e também para aqueles que estão pegando pela primeira vez essa série de mensagens, nós temos já na nossa playlist, no nosso canal do YouTube, só você procurar aí, Igreja Presbiteriana de Bento Gonçalves, nós temos esta sequência, essa série de sermões disponíveis para aqueles que não acompanharam desde o início. Nós vamos ler nesta manhã, queridos irmãos, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10, da nossa sequência. Muito bom estarmos reunidos nessa manhã para cultuarmos ao nosso bendito Redentor, aquele que vive. Diz assim a palavra de Deus: Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui a leitura, vamos orar, pedir a iluminação do Espírito de Deus para esta manhã, para a exposição da palavra. Senhor, nós lhe agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesse culto e nesse momento específico, ó Deus, central do nosso culto, que é a meditação, a exposição da palavra do Senhor. Eu lhe peço nessa manhã a iluminação do Teu Espírito sobre a vida, sobre a mente de cada um aqui presente e aqueles que nos acompanham também, ó Deus, pela internet, pelo nosso canal. Que o Teu Espírito Santo nos faça compreender a Tua verdade, a Tua vontade nessa manhã, e a nossa vida redunde em glórias e louvores ao Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, na mediação de Cristo Jesus. Amém. Queridos, se saíssemos por aí realizando um censo, uma pesquisa entre os cristãos e entre as comunidades cristãs, e até mesmo entre não cristãos, perguntando: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? O que é a igreja cristã para você? E quem são os cristãos para você? Eu não tenho dúvida de que você e eu nos surpreenderíamos com as respostas. Ficaríamos surpresos. Eu acredito também que dos dois pontos extremos. O próprio desenvolvimento das comunidades, eu digo, evangélicas no Brasil, nas suas práticas, nas suas crenças, nos seus jargões, já nos dão uma dica dessas respostas. Do que creem, quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, quem são os cristãos, qual é o nosso papel nesse mundo.
nós já temos a dica. Passagens como essa que o apóstolo Pedro escreveu, que talvez é uma das mais difíceis da sua carta, e vai requerer um pouquinho mais de atenção nessa manhã, porque Pedro estruturou essa passagem com muita citação do Antigo Testamento, um pouco complicada, está um pouco truncada aqui, mas nós vamos tentar destrinchar ela para ficar mais claro nessa manhã. Mas passagens como esta, nos trazem ensinamentos preciosos sobre esses temas aqui. Dos versos 3 a 12 do capítulo 1, o tema é a salvação. O tema foi a salvação. Pedro endereçou essa carta a esses cristãos, que ele chama de peregrinos e forasteiros, das 5 províncias romanas da Ásia Menor, com o propósito de encorajá-los, com o propósito de orientá-los e confortá-los em meio às perseguições e sofrimentos que eles estavam enfrentando nestas 5 províncias romanas da Ásia. Sofrimentos que estavam dificultando o encorajamento para a fé, avançar na fé. Não era muito fácil ser cristão no primeiro século. Nós já estudamos sobre isso. E para encorajar os seus leitores, para alcançar o seu propósito, ele iniciou descrevendo dos versos 3 a 12 do capítulo 1 esta graciosa salvação que Deus havia concedido a eles. Pedro disse que eles eram eleitos de Deus e que, segundo a sua muita misericórdia, Deus os regenerou, nos deu vida para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, a quem eles, não havendo visto a mais e não vendo agora, eles exultam com uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo debaixo da perseguição. E após Pedro falar dessa salvação, que ele disse que é tão grande, tão graciosa, que até mesmo os anjos anelam perscrutar, uma salvação que foi revelada pelo Espírito Santo, profetizada no Antigo Testamento pelos apóstolos, e a mesmo Espírito Santo estava agindo no Novo Testamento, no Antigo pelos profetas e no Novo pelos apóstolos, essa salvação havia alcançado a eles. E Pedro então começa, como eu disse, uma série de exortações e aplicações com base nessa salvação. Ou seja, porque vocês foram salvos, a partir do verso 13, Pedro diz em primeiro lugar, sejam santos. Porque aquele que vos chamou é santo, então sejam vós santos em toda a vossa maneira de viver. Segundo, portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação, dos versos 17 a 21. E a razão que ele dá é porque um alto preço foi pago por vocês, e não foi prata e nem ouro, foi o sangue de Cristo que foi derramado por vocês. Terceiro, versos 22 a 25, então amem uns aos outros, porque vocês foram regenerados, e aqui é o link de Pedro, para o capítulo 2, e regenerados pela palavra de Deus. E em quarto lugar, ele vai dizer, portanto, desejem ardentemente essa palavra para o crescimento de vocês, agora que vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso. Encerra no verso 3 do capítulo 2. Aqui então, nessa passagem que nós lemos, na sequência, Pedro ele está expandindo o assunto a respeito de Cristo, da igreja e dos cristãos. Ele vai dar um up aqui, vai expandir o assunto. Eu queria que vocês percebessem que Pedro ele ilustra a sua epístola com várias imagens que são figurativas. A primeira, ele fala de crianças recém-nascidas, uma analogia aos cristãos recém-convertidos. Desejem a palavra de Deus como uma criança recém-nascida, ela deseja o leite da mãe, que vem o crescimento por meio dela. E ele fala da palavra de Deus também como o genuíno leite, está aí no verso 2. O genuíno leite espiritual. Nessa passagem aqui, e aqui é muito importante, vou tentar resumir para que a leitura fique fácil depois. É o seguinte, Pedro utiliza mais 2 imagens vívidas aqui. A primeira são pedras para a construção de uma casa que cresce. Tentem visualizar isso. Pedras para a construção de uma casa e esse edifício ele está crescendo. A segunda é uma pedra angular principal que foi rejeitada pelos construtores. Está no verso 7. A primeira, verso 5. A segunda pedra principal, verso 7, que foi rejeitada. Ou seja, primeiro Pedro vai falar aqui da igreja como sendo uma casa espiritual, essa é a analogia dele, onde Deus habita,
e que cada cristão, cada um deles são pedras vivas, são pedras que vivem desta casa, que está crescendo. Okay? A igreja é essa casa e os cristãos são tijolos desta casa que cresce, onde Deus habita. E segundo, que esta casa ela está edificada sobre uma pedra angular, uma pedra principal, que ele chama de pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Essa é a analogia que ele faz aqui. Então, há dois assuntos nessa passagem aqui que estão unidos. Há dois temas aqui, por isso o tema da mensagem que nós colocamos aqui, a pedra espiritual, a pedra que vive e a casa espiritual. O primeiro é Cristo como a pedra principal, sobre a qual a igreja está edificada e a igreja cresce, está nos versos 4 e depois versos 6 a 8. E segundo, os cristãos como pedras desta casa, está no verso 5, e ele finaliza nos versos 9 e 10. Então vocês perceberam que Pedro é trucado o ponto aqui nessa manhã, tá? Visualizem o todo então, esse aqui é o todo dos versos 4 a 10 agora, visualizem a imagem do todo. A igreja como uma casa, um templo vivo que vai crescendo, o que liga com o contexto anterior. Por meio da palavra de Deus que vocês devem desejar ardentemente, vocês vão crescer. Vai vir o crescimento. Então a igreja é esse templo vivo que vai crescendo, sendo edificada, onde Deus habita, e este templo ele é feito de pedras, e que cada pedra desse templo são os crentes, são os cristãos. E que esse templo que é vivo e que está crescendo, ele está fundamentado e edificado numa pedra viva e angular, de esquina, a pedra principal, que é Jesus Cristo. E aí ele vai discorrer. E que esta pedra, que veio para ser a pedra de base para a nação de Israel, capítulo 1 de João, verso 11, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Essa que deveria ser a pedra principal sobre a qual Israel deveria construir a casa espiritual de Deus, eles não receberam como a pedra principal. Eles não creram nela, e então ela foi rejeitada por eles, e eles então tropeçaram nessa pedra. Israel tropeçou na pedra que é Cristo. O que é que Deus fez então? Deus edificou um novo povo, ou uma nova casa, melhor dizendo, dentre os povos, uma casa espiritual, tendo por base essa pedra principal que foi rejeitada, que é Jesus Cristo, formado essa nova casa espiritual agora, formada por aqueles que creem em Jesus Cristo, a pedra angular, eleita e preciosa. Esse é o sermão de Pedro nessa manhã. Tá? Vamos acompanhar aqui, passo a passo, para tentar deixar um pouquinho mais claro. Como eu disse, é uma das passagens, junto com uma do capítulo 3, uma das mais difíceis aqui, da carta de Pedro. Primeiro nós veremos Cristo, a pedra que vive. Tá? Pedro ele coloca misturado, mas nós vamos separar aqui. Cristo, a pedra que vive, está nos versos 4 e depois dos versos 6 a 8. E depois os cristãos como pedras que vivem, como a casa espiritual de Deus. Em primeiro lugar, então, 5 coisas ele diz aqui de Cristo. Ele diz que Cristo, do verso 4, 6 e 8, 6, 7 e 8, Cristo é a pedra que vive, angular, eleita, preciosa, mas que foi rejeitada. Tá? Pedra que vive, angular, eleita, preciosa e que foi rejeitada pelos líderes judeus e pela nação de Israel. Vamos aí no verso 4. Ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Veja uma sequência na mente do apóstolo Pedro. Vocês foram regenerados pela palavra de Deus, por isso desejem essa palavra ardentemente como crianças para crescerem, já que vocês experimentaram que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, esse Senhor que é bondoso. Quem é ele? A pedra que vive. É a sequência de Pedro. Vocês experimentaram que ele é bondoso, tiveram a experiência da graça redentora que regenerou vocês. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Essa expressão chegando-vos aqui, ele é um ato de
aproximar-se de Jesus. Você indica algo que não acontece uma única vez. Quando eles se arrependeram e creram em Jesus Cristo, mas aponta para algo contínuo, uma vida que vai se achegando cada vez mais a essa pedra que vive, a esse Redentor. Se acheguem mais a Ele dia a dia. E aí ele utiliza essa expressão aqui. O termo central aqui é a pedra que vive rejeitada pelos homens. E ela aponta para as 3 citações do Antigo Testamento, que está nos versos 6, 7 e 8. Tá? O verso 4. E veja aí no verso 6, Pedro diz assim: pois isso está na Escritura. O que está na Escritura? A pedra que vive rejeitada pelos homens. E aí ele vai no verso 6, pois isso está na Escritura. Pedro vai desenvolver o assunto aqui, e para sustentar o seu ensino, ele trata isso com base na Escritura do Antigo Testamento. A pedra que foi rejeitada pelos homens está na Escritura do Antigo Testamento. E aí ele vai fazer a primeira citação, que está no verso 6 do Antigo Testamento, que é de Isaías 28, 16. Você pode abrir lá se quiser, mas eu posso citar aqui. Está aí no verso 6, veja aí. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ele está citando aqui Isaías 28, 16, que no final tem um termo diferente. Ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra, Isaías 28, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer nela não foge. Não foge. A pedra angular, o que é uma pedra angular? Era uma pedra que nas construções antigas era a pedra de esquina, era a pedra principal, a grande pedra, e a primeira pedra colocada sobre uma fundação. Somente depois que fosse colocada essa pedra, todas as outras pedras eram alinhadas depois sobre ela. Então, essa pedra angular era a pedra de sustentação e que dava estabilidade a toda a construção. É a pedra angular, a pedra de esquina. Aqui o profeta Isaías ele está confrontando os pecados do povo e dos reis de Judá. Ele está denunciando e ameaçando o juízo de Deus, nos versos 14 a 22 do capítulo 28 de Isaías. E em virtude da vinda dos assírios, que estavam vindo contra o povo de Deus, os líderes não confiaram em Deus. Eles fizeram uma aliança, um pacto com o Egito para se defender. Mas não era essa que deveria ser a confiança e a segurança deles. O que aconteceu? Deus havia posto em Sião uma pedra, a qual os judeus deveriam crer. Eles deveriam crer nessa pedra, que está aqui, que é uma referência ao Messias. Mas eles não creram nessa pedra. E por isso eles fizeram uma aliança com outro povo, uma aliança com o Egito, porque não confiaram. E Isaías diz que foi uma aliança de morte. Eles não confiaram nessa pedra. Então, esta pedra que deveria ser a base para eles, acabou sendo o quê? Uma pedra de tropeço. Eles não confiaram no Messias. Os apóstolos do Novo Testamento entenderam que essa pedra era Jesus, era o Messias. A palavra hebraica Messias é equivalente à grega Cristo, no Novo Testamento, que é para ungido, que é uma referência a Jesus, a pedra de esquina, eleita e preciosa, na qual Israel deveria ter posto a sua confiança. E o texto, se eles crescem no Messias, aquele que crê, o texto diz, não foge dos assírios. Ele não foge, não seria envergonhado por crer nele. Mas o que eles fizeram? Eles não creram, eles rejeitaram. Essa é a primeira citação que Pedro faz. A segunda está no verso 7, ele está citando o Salmo 118, 22. Vejam aí. Com essa citação aqui, Pedro chega ao ponto alto do contraste entre os que creem e os que não creem. Então, os judeus não creram, está no verso 6. Verso 4, né? Eles rejeitaram, pedra rejeitada pelos homens, e aí ele faz a citação de Isaías. Os judeus não creram, mas para vós outros, portanto, os que credes, verso 7, é preciosidade.
Perceberam? Para vocês que creram, esta pedra é preciosidade. Mas para os descrentes, quem são os descrentes? No verso 7 aí. Para vós que credes é preciosidade, mas para os descrentes, aqueles judeus que não creram, Israel que não creu, e aí ele vai citar o Salmo 118, 22, que é um salmo utilizado na Páscoa, chamado de Halel, Salmo de Halel, que é louvor em hebraico, é um salmo que expressa gratidão a Deus, mas que aponta, ele prenuncia também o Messias, a vinda do Messias. Aí ele cita no verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram, esses que não creram, esta veio ser a pedra principal, pedra angular. Ou seja, essa pedra prenunciada pelo Salmo e que Deus pôs para ser a principal, a pedra angular, os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? A nação de Israel, os construtores descrentes, os líderes religiosos, o sinédrio que deveria crer e construir sobre esta pedra, sobre o Messias, sobre o fundamento, sobre o Messias que viria. O que eles fizeram? Eles olharam para a pedra, analisaram a pedra, que é Jesus, para verem se era adequada a eles, para ver se satisfazia a necessidade deles, e eles disseram, essa pedra é inútil. Nós não queremos essa pedra. Não vale a pena crer nela. Foi isso que eles disseram. Essa seria a atitude dos líderes religiosos de Israel, prenunciada pelo Salmo, para com Jesus, o Messias. Eles olharam para ele e não creram nele, mas reprovaram, rejeitaram esta pedra. Eles pediram Barrabás, não pediram? Crucifica-o. Crucifiquem ele. Soltem Barrabás. E ainda disseram que caia sobre nós o sangue dele. Que caia sobre nós o sangue desse homem. E Pedro vai dizer, que o Salmo diz, e essa veio ser a pedra angular, a pedra principal angular. Embora os construtores descrentes, judeus, não creram, o arquiteto que é o Pai havia escolhido essa pedra, Jesus, para ser a pedra principal, angular, a fundamental, literalmente o texto, cabeça de ângulo, literalmente, eleita e preciosa para ser o fundamento do seu reino e da sua obra eterna. Ele havia sido eleito na eternidade pelo Pai. Quem é que diz isso? Não é só o apóstolo Pedro, vamos provar no Novo Testamento. Essa é a citação que Jesus tomou para si mesmo. Mateus capítulo 21, dos versos 42 a 45. Essa é uma parábola de Jesus dos lavradores maus. Vejam o que Jesus diz a respeito deles, dos construtores que rejeitaram a ele. Mateus 21, 42 a 45. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, está citando o Antigo Testamento, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, olha a sentença de Jesus, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Veja o que ele diz agora. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele a quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja o verso 45 agora. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam. Nós tropeçamos nessa pedra. E todo aquele sobre a qual ela cair ficará em pedaços. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e a quem ela cair ficará reduzido a pó. Eles entenderam isso. Que é o que Pedro também, o apóstolo Pedro, usou diante do sinédrio judaico. Essa citação aqui está em Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Após a cura num coxo no capítulo 3 de Atos no templo, Pedro e João, eles são chamados diante do sinédrio, que era o conselho dos judeus da época, formado de 71 anciãos.
liderados pelo sumo sacerdote. Era a maior autoridade de Israel, o sinédrio judaico. Veja o que Pedro diz. Este Jesus, capítulo 4, verso 11, é a pedra rejeitada por vós, pelo sinédrio. Por vós quem? Os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E Jesus encerra no verso 12 dizendo, mas vocês não perceberam algo, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês tropeçaram. É isso que Pedro está dizendo aqui. Terceira citação, verso 8. Vamos lá. Eu falei que não era muito fácil, mas terceira citação, verso 8. Aqui ele vai citar Isaías 8,14 agora. Esse texto de Isaías profetiza a invasão dos assírios por causa dos pecados do povo. Mas diz que o povo de Deus deveria confiar em Deus. E que o povo de Deus deveria pôr a sua esperança em Deus. Mas ao invés de confiar em Deus, o que a nação de Israel fez? Começaram a temer, não só o povo, mas temer os outros deuses. E começaram a buscar os deuses estranhos também, em vez de confiar em Deus. E veja o que o profeta diz a partir do verso 10 ao verso 14, em Isaías 8. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é convosco. Entendo, Deus é com vocês. Porque assim o Senhor me disse, Isaías está dizendo, tendo forte a mão sobre mim, me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, o que ele disse? Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, não tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. E então vem a citação, Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Pedro está citando isso aqui. Veja aí no verso 8 de Pedro. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Ou seja, o que Isaías está dizendo, a base da confiança deles deveria estar em Deus, onde o povo deveria ter a sua esperança. Essa base foi pedra de tropeço e rocha de ofensa. Serviu de ofensa. Eles não creram nessa pedra que deveria ser a fundamental para eles crerem. E eles acabou sendo pedra de tropeço para eles. Pedro pega essa citação e reafirma a esses cristãos, com essas três citações, que a nação de Israel tropeçou no Messias. Tropeçou no Cristo, que eles não reconheceram, não creram, que deveria ser a pedra fundamental para eles, a pedra para a construção da casa eterna e espiritual de Deus. Mas por serem desobedientes e não crerem na palavra, eles rejeitaram a Jesus, não reconheceram Ele como Cristo, como a pedra que vive. E Pedro diz o seguinte, interessantíssimo, veja aí no final do verso 8, para o que também foram postos. A palavra posto, para o que também foram destinados, para o que também foram nomeados. O verbo aqui está na voz passiva, terceira pessoa do plural, voz passiva. Eles foram nomeados, destinados para isso, o que aponta para as ações de Deus na história. Aponta para a sua soberana vontade e a sua soberana escolha em seu plano redentor. Mesmo que os homens são, diante de Deus, responsáveis pelas suas decisões, veja os dois pontos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminhando juntas, eles tropeçaram porque desobedeceram a palavra, porque foram desobedientes à mensagem, todavia nada aconteceu que estivesse fora dos decretos de Deus. Nada pode acontecer fora dos decretos de Deus. Lucas capítulo 2, quando Jesus é levado ao templo, veja o que Simeão diz. Capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele vai dizer quem era Simeão. Verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus e disse,
Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Veja agora. E estavam o pai e a mãe do menino admirados que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, agora, eis que este menino será destinado tanto para a ruína, como para o livramento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Ele foi destinado para isso. Então, vejam a sequência agora, para nós irmos para a segunda parte, a sequência que Pedro está nos dizendo nos versos 7 e 8. Primeiro, ele faz o contraste entre a atitude dos crentes, daqueles que creem, e daqueles descrentes. Capítulo 7, verso 7, parte A. Depois ele revela que os descrentes construtores de Israel rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular. E em seguida, por desobedecerem à mensagem de Cristo, eles tropeçaram. Então, eles rejeitaram a pedra e tropeçaram na pedra. Ok? Dito isso, o que é que Deus fez então? Deus, porque eles rejeitaram e porque eles tropeçaram, Deus edifica uma nova casa agora, que está viva, uma casa espiritual, da qual Jesus é a pedra angular sobre a qual esta casa é edificada. E essa casa é formada por aqueles que creem agora, pela igreja, pelos que creem. Essa foi a ação de Deus. Ok? Então, segundo ponto aqui, os cristãos são essas pedras que vivem e são a casa espiritual de Deus. Nós veremos isso verso 5 agora, e depois ele finaliza verso 9 e 10. Tá? Vamos lá. A figura que Pedro utiliza aqui provavelmente ele está utilizando como simbolismo o templo de Jerusalém do Antigo Testamento. Essa é a ideia dele aqui. O templo, após o povo viver, após o período do tabernáculo, quando o povo entra na terra prometida, Deus dá ordem para que se construa o templo. E o templo ele é construído por Salomão, quase 1000 anos antes de Cristo. E o templo de Jerusalém era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Deus habitava, era o local da habitação de Deus, onde todas as 12 tribos deveriam se reunir diversas vezes no ano para cultuar a Deus e prestar culto a Deus mediante o sistema de sacrifícios. Sacrifícios que Deus havia estabelecido à nação de Israel, que era a forma de culto para perdão de pecados. Deus havia elegido dentre as 12 tribos de Israel uma tribo, que era a tribo de Levi, de onde ele tirou os levitas para que seriam os sacerdotes em Israel, responsáveis pelo culto a Deus. Eles não faziam mais nada. Todo homem judeu, quando chegasse aos 30 anos de idade, ele abandonava tudo e ia para o templo. Servir a Deus e prestar culto a Deus, cuidar dos sacrifícios e fazer intercessão, mediação pelo povo diante de Deus. E o templo tinha o lugar santo, onde os sacerdotes ministravam, onde tinha a mesa com os pães da proposição, o candelabro, mais à frente o altar de incenso, que tinha uma cortina que dividia o lugar santo dos santos, que é o lugar santíssimo. Naquele lugar, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, com sangue de um animal, e ele ia até a tampa da arca da aliança, que estava no lugar santíssimo, e ele aspergia o sangue na tampa da arca da aliança, chamada propiciatório. E ele fazia confissão pelos pecados da nação, uma vez ao ano. E Deus se propiciava, Deus se aplacava a sua ira de sobre a nação. Ali era o local onde Deus se manifestava, entre os querubins, na arca da aliança. A presença de Deus estava ali no tabernáculo e depois no templo. O que é que Pedro quer passar aqui aos cristãos com esta imagem? Porque eles vão entender o que Pedro está dizendo. Tem que lembrar que tem judeus e gentios ali, nestas 5 províncias. Primeiro, que a igreja hoje é a casa espiritual de Deus. Ele vai pegar tudo de lá e ele vai passar para cá. Percebam isso. Primeiro, a igreja é a casa espiritual de Deus. A igreja, os cristãos, é o templo vivo onde Deus habita hoje.
Segundo, que cada cristão hoje é que são as pedras vivas desse templo espiritual e que juntos eles formam, este templo espiritual de Deus. E que hoje os cristãos é que são os sacerdotes, não como os sacerdotes do Antigo Testamento, mas ele é que são os sacerdotes. E que hoje o que eles oferecem a Deus não são mais sacrifícios de animais, mas como sacerdotes na casa de Deus são sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Ok? É o que Pedro vai dizer aqui. Nós somos o templo vivo onde Deus habita, cada cristão é uma pedra viva, nós é que somos os sacerdotes e os sacrifícios são sacrifícios espirituais, não mais de animais, de gratidão e louvor a Deus. Agora fica melhor, vamos ler o verso 4 de novo, que agora fica melhor para compreender. Tá? Verso 4. Chegando-vos para ele, ou seja, para Jesus Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Os descrentes rejeitaram, os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, e, portanto, tropeçaram nessa pedra sobre a qual deveriam construir. Aí vem as 3 citações que nós meditamos aqui. Pedra esta que havia sido eleita por Deus na eternidade para ser a pedra base da igreja. Os construtores rejeitaram, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Então Deus edifica uma nova casa, um templo espiritual. Aí ele vai dizer no verso 5, também vós mesmos, vai falar da casa espiritual agora, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entenderam? Também vós hoje são pedras que vivem, são a casa espiritual. Vocês, cristãos, que estão espalhados nessas províncias, são as pedras vivas desta nova casa de Deus, edificada por Ele sobre a pedra, eleita por Ele na eternidade, a pedra angular. Vocês são membros individuais desta casa, são pedras, mas que juntos formam esta casa espiritual de Deus. Aí ele diz 2 coisas. Primeiro, para serem sacerdócio santo. Veja a figura de Pedro. Diferente do sacerdote no Antigo Testamento, em que somente os nascidos da casa de Levi, como eu disse, poderiam ser sacerdotes, hoje Pedro diz, todo cristão regenerado, e aqui liga ao capítulo 1, verso 3, que faz parte da família de Deus, da casa espiritual, é um sacerdote da casa de Deus. E esse sacerdócio, ele é santo, porque ele é separado do mundo para se dedicar a Deus. O que liga o capítulo 1, verso 16, a primeira aplicação. Porque ele vos regenerou, então sejam santos. Vocês têm que ser santos, vocês fazem parte dessa casa espiritual da igreja, então sejam santos. Essa é a doutrina conhecida como a doutrina reformada do sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa isso? Por que nós somos sacerdotes? Para deixar claro. Hoje, porque o cristão crê, ele tem acesso à presença de Deus. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha acesso à presença de Deus. Hoje o véu foi rasgado. Todos que creem em Jesus Cristo têm acesso à presença de Deus. Todos podem servir a Deus. Todos nós podemos servir uns aos outros. E todos nós, não somente o sacerdote da antiga aliança, podemos interceder uns pelos outros e uns aos outros. É nesse sentido. E Pedro diz outra coisa aqui. E também nós temos o privilégio, está aí no verso 5, de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vocês são pedras vivas dessa casa espiritual, portanto sejam santos como o sacerdócio santo e ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Vocês não precisam mais oferecer sacrifícios de animais para remover a culpa do pecado. Porque Cristo ofereceu-se já de uma vez por todas. Essa pedra que vive, Ele foi o sacrifício perfeito que morreu no vosso lugar para tirar os pecados de vocês.
Mas o sacrifício que nós oferecemos a Deus agora, meus irmãos, é um sacrifício de louvor, é um sacrifício de adoração a Deus, de uma vida consagrada a Deus. E Pedro diz que ele só pode ser apresentado a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o mediador, o verdadeiro sacrifício, a pedra que vive. Perceberam nesse verso 5 aqui? Pedro transfere para os cristãos tudo o que estava representado no Antigo Testamento. Porque nós somos o Israel de Deus, nós somos os descendentes espirituais de Israel, nós somos a continuação espiritual da nação de Israel. Ele diz então que a igreja hoje é o templo vivo de Deus, que cada cristão são pedras que juntos formam essa casa espiritual, e que hoje é eles que são sacerdotes, e que hoje eles oferecem a Deus como sacerdotes, não mais sacrifícios de animais, mas espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E agora Pedro cita, então, após ele dizer isso no verso 5, ele faz essas 3 citações, versos 6, 7 e 8, que fala da rejeição dos construtores da pedra, e ele contrasta agora com os cristãos, verso 9 e 10. Ou seja, esses versos 9 e 10 aqui, que são os últimos, eles são opostos ao anterior. E ele mostra a diferença entre os eleitos de Deus que creem em Jesus e os que não creram. Vejam o contraste. Vós, porém, sois. Eles rejeitaram os construtores e tropeçaram. Vós, porém, sois. Ele faz 4 afirmações aqui para comunicar os privilégios deles serem essa casa espiritual, o povo de Deus. 4 afirmações. Percebam aqui, todos os termos eram referidos a Israel no Antigo Testamento, mostrando a continuidade entre o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Todos os termos. Vós sois, primeiro, raça eleita, verso 9. Raça eleita. Ele cita aqui Êxodo 19, 6 e Deuteronômio 7, 6. Deuteronômio diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Eu escolhi vocês dentre todos os povos, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Capítulo 14, verso 2. E o Senhor vos escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu próprio povo. Pedro pega essa passagem que era utilizada para Israel no Antigo Testamento e ele aplica à igreja. Vocês são o povo eleito de Deus. Lembra o capítulo 1, verso 2? Eu estou escrevendo a forasteiros e aos eleitos de Deus. Ele aplica à igreja. Segunda afirmação. Vós sois hoje o sacerdócio real. Êxodo 19, 6, citação. Vós me sereis reino de sacerdotes, que é o que João vai dizer em Apocalipse 1, 6. Ele nos constituiu para si reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Esse era o ofício do Messias. Rei, sacerdote e profeta. Aqui Pedro se refere aos cristãos como sendo o sacerdócio real. Nós não fomos apenas transformados internamente para ser um sacerdócio santo, mas somos sacerdotes dotados de capacidade de governar como reis, ou reis que ministram como sacerdotes. Pedro pega essa passagem do Antigo Testamento e aplica à igreja, aos cristãos. Terceira afirmação, nação santa. Êxodo 19, 6, está aí no verso 9 ainda. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Os cristãos, Pedro está endereçando aos cristãos, vocês são eleitos de Deus, separados do mundo para se dedicarem a Deus. Isso que a palavra santa significa, separado. Se dedicarem a Deus e ao serviço de Deus. Vocês são o povo de Deus. Pedro pega esta passagem, esses termos do Antigo Testamento que tratam de Israel e aplica à igreja. E quarto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou um povo adquirido. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos.
Deus diz. E Deuteronômio 7,6, que nós já citamos aqui. O que Deus está dizendo? Eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. É isso que Deus disse para Israel no Antigo Testamento. Vocês são a minha propriedade exclusiva, vocês são meus. Pedro toma os termos que tratam Israel e aplica à igreja. Vocês são o povo de Deus. Vocês é que são o povo de Deus. Com qual propósito? E ele diz no final do verso 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, lembra? Sejam santos, porque aquele que vos chamou é santos. Agora Pedro diz, porque vocês são meu povo, vocês têm que proclamar as minhas virtudes, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, povo de Deus, regenerados, casa espiritual, chamado das trevas para a luz mediante o Evangelho, para que nós proclamássemos ao mundo desse Deus maravilhoso, as virtudes desse Deus grandioso, da sua glória, da sua soberania, do seu poder, da sua santidade. Esse era exatamente o propósito de Deus para com a nação de Israel no Antigo Testamento. Que eles deveriam continuar fazendo, e que eles deveriam continuar fazendo com a vinda do Messias, para que pudesse proclamar ao mundo as obras desse Deus maravilhoso. É isso que eles deveriam continuar fazendo. Com base na pedra que vive, anunciar as virtudes desse Deus. Todavia, eles rejeitaram e eles tropeçaram na pedra viva. E veja o que diz no verso 10. Agora Pedro, ele mais uma vez faz uso de uma passagem do Antigo Testamento, porque ele quer lembrar aos seus leitores quem eles eram. Veja o que vocês são hoje, pedras vivas, casa espiritual de Deus. Mas veja o que ele diz aqui, vós que antes não erais povo, vocês não eram povo, vocês têm que saber, lembrar disso. Vocês não eram povo. E veja o que Deus fez por vocês. Aqui ele faz referência à profecia de Oséias, no qual o Senhor se dirige ao profeta, por causa da infidelidade da nação, quando Gomer, ela dá à luz ao segundo filho. E diz assim, capítulo 1, verso 9 de Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Por quê? Deus havia rejeitado Israel por conta da infidelidade, dos seus pecados, e enviaria Israel para o exílio. Mas Deus os faria retornar do exílio. E Pedro vê um paralelo aqui. Ele diz o seguinte, os gentios não eram povo de Deus, porque eles não eram mesmo. Nós não éramos, você e eu não éramos. Os brasileiros não eram. Deus se revelou à nação de Israel, fez uma aliança com eles, deu as promessas, estabeleceu o culto, o sistema de sacrifícios e deu o Messias à nação de Israel. Os gentios eram idólatras, eram pagãos, estranhos à comunidade, não éramos o povo de Deus. Vocês não eram povo, e Pedro diz, mas agora sois povo de Deus. E não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vejam quem vocês eram e o que Deus fez na vida de vocês. Ele cita aqui, essa segunda parte, Oséias 2, 23. Agora, ele diz, semearei Israel na minha terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. É o que Pedro pega e diz, vocês não eram povo, agora vocês são povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele está tratando dos gentios. Os gentios não eram povo, nós não éramos povo, mas agora alcançamos misericórdia. Agora nós somos povo de Deus. E liga o verso anterior, o contexto anterior. Por meio da palavra, que Deus vos regenerou para uma viva esperança. Vocês alcançaram misericórdia, alcançaram o perdão de pecados, foram incorporados ao reino de Deus e receberam a vida eterna. Vocês recebem misericórdia. Vós que não eram, agora são. Que não alcançaram, agora alcançaram. Vamos concluir aqui, para encerrar essa passagem truncada e difícil, né? Mas vencemos. Lembra o que eu disse no início? Se sairmos por aí, realizando uma pesquisa entre os cristãos, as igrejas, e entre não cristãos, quem é Jesus para você?
O que é a igreja? E quem são os cristãos? Você se surpreenderá com as respostas. Tamanha distância. Espero que você tenha compreendido nessa manhã a profundidade do que Pedro esteja dizendo aqui. De quem nós éramos, de quem nós somos e do plano eterno de Deus. Alguns pontos aqui para concluir, para aplicação para a nossa vida. Nós já falamos sobre isso, o primeiro deles. Está claro o ensino de Pedro, em conformidade com o apóstolo Paulo, de que Deus tem um povo só. Deus não tem dois povos. E que a igreja, no Novo Testamento, é a continuação espiritual de Israel. É isso que Pedro faz. Essa ligação. E que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. Nós somos a descendência espiritual de Israel. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, mas nós precisamos lembrar. Certo? Eu sei que tem uma teologia diferente aqui no Brasil, tá? Mas essa é a que a gente crê e acredita. Segundo, a pedra é Cristo. Lembrem disso. Estamos edificados sobre a pedra angular, principal, que é a base sobre a qual a igreja cresce. Precisamos saber disso. Nós crescemos fundamentados na pedra angular, não a outra. Não é o Papa de Roma. Quem é que disse isso? Pedro. Ele não disse que é o sucessor de Pedro? Quem é que Pedro está dizendo que é a pedra? Lembra que Pedro disse? Jesus disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois é, a igreja de Roma diz, essa pedra é Pedro. Mas Pedro está dizendo que a pedra é Cristo. Nada melhor que a Escritura interpretar a Escritura. Não é verdade? Veja o que Paulo resume isso no capítulo 2 de Efésios. Ele resume quase tudo que nós estamos dizendo aqui. Verso 20 e 22. E sois a família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3:11, Paulo diz, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. A pedra é Cristo. Terceiro, várias analogias para a igreja o Novo Testamento utiliza. A igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, é a noiva do Cordeiro. Os cristãos são concidadãos dos santos, muitos. Mas nós somos a casa de Deus. A casa espiritual de Deus, o edifício vivo de Deus. Somos pedras vivas, cada um de nós somos uma pedra eleita por Deus para fazer parte dessa casa, mas que juntos, unidos, é que formamos essa casa espiritual. Eu tenho uma novidade para você, as pessoas dizem assim, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. As pessoas dizem isso porque querem viver isoladas. Não preciso ir a um templo, à igreja, porque eu sou a igreja. Você está equivocado. Não, no Novo Testamento, sempre no plural, nunca no singular. Nós somos a igreja. A igreja é um corpo, é um conjunto de membros interdependentes. Você não pode dizer que é parte do corpo e não fazer parte do corpo. Nós somos a igreja. Assim, precisamos viver. Por isso, você pode achar que pode viver isolado. Mas não dá. Você pode achar que pode viver, mas não dá. Segundo, assim que precisamos crescer. Juntos, em comunidade, unidos, fundamentados em Cristo, somos igreja, eclesia, chamados para fora, para o ajuntamento dos santos. Você sai de onde você está e vem para o ajuntamento. Ok? Quarto, a graça e o privilégio. Antes não éramos povo, você e eu, e não alcançamos misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. Somos povo de Deus, eleitos por Ele para uma viva esperança. Essa deve ser a base da nossa alegria.
Essa deve ser a base da sua alegria, mesmo debaixo dos sofrimentos e provações. Eu quero que você lembre o contexto aqui, em como os cristãos destinatários de Pedro receberam essa mensagem primeira. Como é que eles receberam? Pense no conforto. Pense no consolo a esses cristãos que receberam nessas províncias. Vocês não eram povo, agora são povo. Agora vocês não tinham misericórdia, eram estranhos à comunidade de Israel, mas agora vocês são Israel de Deus, alcançaram misericórdia, são pedras que vivem, a casa espiritual edificada onde Deus habita. É isso que vocês são, e esse é o conforto que nós recebemos nessa manhã. Você é povo de Deus, se você creu em Jesus Cristo e não rejeitou a pedra, você é povo, é uma pedra que vive. Essa é a maior alegria em meio aos sofrimentos e provações. Não tem outra, não existe promessas vazias que substitua isso. Não há promessa vazia, material, que substitua isso. Não pode, não no nosso coração. Somos pedras desse novo edifício. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus e proclamar as virtudes dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu queria encerrar com um ponto aqui. Importante, preste atenção, por favor. E aqueles também que estão me ouvindo aqui pela internet. É muito importante pensar nisso. Ou você crê na pedra viva, eleita por Deus e preciosa, ou você a rejeita e ela lhe servirá de tropeço. Se você não crer e você rejeitar, ela lhe servirá de tropeço. Para você que crê, ela é preciosidade. Mas para você que não crê, Jesus disse aos líderes religiosos: todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ficará reduzido a pó. Você precisa pensar onde você está. Você precisa pensar qual é a sua base. Você precisa pensar no que você está crendo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Fiquemos em pé, queridos.